Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, que você fique muito atento àquilo que o Senhor quer falar essa noite. No nome de Jesus, você que está nos assistindo aí de maneira online, qualquer coisa, a equipe está aqui para atender você. E o tema da mensagem de hoje, já podem colocar sem demora, é o sucesso. Amém? Glória a Deus. O sucesso é um bom resultado, é um êxito, é um triunfo. E todo mundo quer ser bem-sucedido na sua vida. Não tem uma pessoa que nasceu e não queira ter sucesso na sua vida. E nós não precisamos de sucesso somente em uma área da nossa vida. Nós casamos e queremos ter uma família de sucesso. Nós trabalhamos e queremos que no nosso trabalho a gente tenha sucesso. Nós temos filhos e nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Então nós queremos ter bom resultado na criação dos nossos filhos. Não tem nenhuma pessoa que não queira ter o sucesso. Inclusive, às vezes você faz vários cursos e não tem problema. Você faz uma faculdade, você faz tantos cursos porque você quer ter sucesso. Em alguma área da sua vida, você quer ter sucesso. E quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia é um livro de sucesso. É o manual que você precisa para ter sucesso. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que todas as vezes que Deus liberou uma palavra sobre alguém, essa palavra se cumpriu e essa pessoa teve sucesso. Amém? É porque às vezes nós costumamos olhar e dar ênfase para o sofrimento. Mas a Bíblia é um livro de sucesso. E a gente observa desde a criação. Quando Deus criou tudo ali e Ele viu que estava faltando, Ele liberou a palavra, a fala, que trouxe à existência as coisas que precisavam existir, inclusive o ser humano. E Ele olhou para aquela criação e viu que era bom. O que isso me fala? O Senhor falou e veio a existir. A fé fala, porque ela traz à existência o que não existe. Amém? Então, Deus falou, liberou o espírito de fé, e o que Ele falou veio a existir. Amém? E esse espírito de fé está dentro de mim e dentro de você, está no nosso DNA. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos feitos imagem e semelhança da Trindade. Amém? Então, o que existia em Deus, existe dentro de nós também. E Deus teve ali sucesso na sua criação. E aí veio a serpente, como todo mundo sabe, e por um momento parecia que o insucesso tinha chegado diante da criação de Deus. Parecia que o insucesso tinha batido na porta ali, porque a serpente falou no ouvido de Eva e trouxe todos os sentimentos que nós não deveríamos ter, de egoísmo, de orgulho. E quando parece que o plano perfeito deixou de ser sucesso para ser insucesso, nada que Deus faz, que Deus planeja ou que Deus libera vai deixar de acontecer. Nada. Porque quando pareceu que o insucesso chegou, Deus envia o segundo Adão, Jesus. Para quê? Para carregar nas costas o que nós estávamos carregando. Porque quando Ele carregou na cruz, aquela costa, a cruz nas suas costas, Ele estava carregando o que nós tínhamos que carregar.
E quando pareceu que o plano não estava parecendo um plano de sucesso, Jesus veio e carregou tudo. E a palavra de Deus diz, você não precisa abrir, porque daqui a pouco você vai abrir. Diz em Isaías 53:4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quando pareceu que o insucesso do plano de Deus estava acontecendo, Deus vem e envia o seu filho que leva nas costas aquilo que era insucesso e traz sobre a nossa vida o que a palavra de Deus diz. Ele tomou sobre si, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria costa, todas as nossas enfermidades e dores. Ele tomou as nossas enfermidades físicas, Ele tomou as nossas enfermidades emocionais, porque Ele tomou todas as nossas dores. E Ele levou sobre si os nossos pecados, que traz enfermidade espiritual. Porque o pecado, ele dá acesso para que Satanás entre e sente no trono. E o Senhor fez isso. Foi lá, levou tudo nas suas costas, tudo que nos gerava dor. Ele levou e entregou na nossa mão de novo a folha em branco, para que a gente pudesse seguir o plano perfeito. Amém? A Bíblia é o livro que fala de sucesso. Jesus entregou nas nossas mãos a chave do sucesso. Eu posso escutar um amém? Não, pastora, mas espera aí. Assim parece que a gente sempre vai ser vencedor. Mas é verdade. Amém? Mas é verdade. Jesus, ele passou por dores, mas ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Então a gente não vai passar por sofrimento. Vai. Só que a gente olha para o sofrimento e a gente não vê derrota, a gente já vê vitória. Porque Jesus entregou a chave do sucesso nas nossas mãos. A gente passa pelo problema, mas Romanos 8 vai falar assim, que nós já não passaremos da mesma maneira. Porque o Espírito Santo está dentro de nós, para a gente gemer, sofrer, passar por aflições de maneira diferente. Amém? Não como quem vai ser derrotado ou como quem não sabe o que vai acontecer. Glória a Deus. Aqui é de graça, dá glória a Deus, aleluia, viu? É tudo de graça. Então, nós já temos a chave da vitória. E eu não falo de um sucesso que se chama vida eterna. Não, porque o sucesso que a gente tem que viver para que o nome dele seja glorificado é aqui na terra. No céu você não precisa competir com mais ninguém. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos nessa terra para ter sucesso, para ser bem sucedido, para triunfar e o nome do Senhor ser glorificado. E a Bíblia fala isso. Só que Jesus veio ao mundo, fez tudo o que foi necessário, e agora nós estamos de passagem nesse mundo. Amém? Passagem para uma vida eterna. Mas enquanto nós estamos passando, nós temos que ter o sucesso. Glória a Deus. Então a nossa vitória é na vida eterna. Mas o sucesso é aqui na terra. É ser bem sucedido. E talvez você pergunte assim: como? João 7,38. João 7,38. Eu vou ler rapidinho, diz assim, ó: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus disse assim, ó, naquela cruz:
eu entreguei tudo para que o sucesso do plano perfeito estivesse sobre a vida de vocês. Eu já entreguei tudo. Eu já fiz tudo que poderia paralisar vocês. Eu já resolvi. Agora, o que para vocês continuarem nessa vida de sucesso, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que acreditar, crer em mim, como diz a Escritura. Vocês têm que acreditar em mim, como diz a palavra de Deus. E se vocês acreditarem em mim, como diz a palavra de Deus, do interior de vocês vai fluir rios de águas vivas. E a palavra de Deus não está dizendo que vai fluir vida só quando o dia estiver bom. Vai fluir vida e ponto final. Amém? Então Jesus disse, vocês têm que crer em mim, como diz a Escritura, e de vocês vai fluir vida. E Jesus disse assim também, quem crê em mim fará obras maiores. Amém? Se você crê em Jesus, vai fluir vida. E se você crê em Jesus, você fará obras maiores do que aquelas que o Senhor fez. É impossível, não está na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque a obra que Jesus fez é perfeita. Então, Ele entregou a chave do sucesso. E para você continuar tendo sucesso, você tem que crer nele, como diz as Escrituras. E as Escrituras dizem assim, ó: quem quer vir após mim, carregue a sua cruz e siga-me. Só que essa cruz, ela não está mais pesada, porque Jesus já levou tudo que era peso sobre a nossa vida. Essa cruz fala apenas de uma característica que pertence a Jesus. Que se você quiser vir após Jesus, ter as mesmas vitórias que Jesus teve, ter o sucesso que Ele teve, você só vai seguir Ele com as características que Ele tem. Amém? Glória a Deus. Isso está na palavra de Deus. E olha só, eu vou crer em Jesus, eu vou fazer obras maiores, porque é da vontade de Deus que você seja bem sucedido. É da vontade de Deus que o sucesso esteja visível na sua vida. Sabe para quê? Romanos 11:36 diz assim, ó: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pastora, então eu tenho que ter o sucesso e o sucesso ainda não é meu? Não, eu tenho que ter sucesso. Deus quer que eu tenha sucesso. Deus quer que eu seja bem sucedido para que Ele seja glorificado. Ana, estéril, se tornou mãe de filho, profeta, porque ela disse, Senhor, me dá um filho que eu te devolvo para a tua glória. Tudo que vem dele volta para Ele. É por Ele, é por meio dele e para Ele que são todas as coisas. Amém? Então Ele deseja que você seja bem sucedido, para que o nome dele seja glorificado. Deus quer que você cresça e apareça. Amém? Só que o que o Senhor nos pede? Que você venha crer, como diz as Escrituras. Crer é acreditar. Crer é dar fé. É acreditar em. Fé é acreditar sem evidências. Você precisa acreditar. E acreditar é um ato muito mais de coração do que de palavras. Amém? Acreditar é um ato muito mais de coração do que de palavras. Josué 1:3 vai dizer assim, ó: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Entenda, quando Josué ia começar o processo de sucessão, ele ia passar por lugares que ele não conhecia. Só que ele recebeu uma palavra do Senhor: todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar esse lugar por herança. Ele ainda não tinha evidências do lugar.
Só que ele tinha a fé que fez ele acreditar. E que fez ele pisar nos lugares e tomar posse dos lugares. Amém? Acreditar no hebraico é isso. É ter uma fé sem evidências. Eu não tenho evidências de que vai dar certo. Mas eu acredito que se o Senhor for à frente disso, isso dá certo. Eu acredito que até aquilo que era para dar errado, o Senhor pode fazer dar certo. Amém? Glória a Deus. Para você ter essa fé, você tem que carregar Jesus mais no seu coração. E não só nas palavras. Mais no seu coração. E não só nas palavras. E talvez você diga assim, pastora, pois eu não tenho sido bem-sucedido. E olha, que eu tenho crido em Jesus. Mas eu não tenho triunfado. Eu não tenho sido bem-sucedido. Você está nesse mundo de passagem. Amém? Você está nesse mundo de passagem. Entre a palavra liberada e a promessa, que é o sucesso, existe uma passagem. Existe uma distância. E eu queria essa noite, eu começo a pregar agora. Eu queria que a gente aprendesse com o sucesso de José. Nós temos na Bíblia vários homens que tiveram sucesso. Mas eu queria essa noite que a gente aprendesse com o sucesso de José. Abraão, pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó. Jacó, pai de José. Olha que interessante, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um Deus que revela que é geracional. Amém? Geracional. Aí talvez você fala assim, Deus me livre, se eu for olhar para minha geração, eu não vou ter sucesso. Aquiete seu coração. Amém? Mas nós vemos aqui um Deus geracional que fez promessas na vida de Abraão e cumpriu, de que daria nações a Abraão, que fez promessa a Isaac e cumpriu, que fez promessa a Jacó e cumpriu, e chega a sua descendência, José. Todos esses homens tiveram sucessores. Chegou a sua descendência, José. E olha que interessante. Entre a palavra liberada e a promessa, existe a passagem. E a passagem é o processo. Amém? Abraão, ele recebeu uma palavra. Sai da tua terra, da tua parentela. Ele recebeu essa palavra. Mas ele passou pela passagem, pelo processo, para chegar ao dia do sucesso, que foi quando a promessa se cumpriu. Glória a Deus. Ele teve que passar por esse processo. Por quê? Porque quando Abraão saiu da sua terra, quando Isaac recebeu a promessa, quando Jacó recebeu a promessa, eles não estavam preparados para entrar nessa promessa. Quando você recebe uma palavra, deixa eu dizer algo para você, essa palavra ela já existe. Por isso que você está recebendo. Uma palavra recebida é uma porta aberta diante de você. Você não vai ter que construir, você não vai ter que fazer algo para que essa porta se abra. Uma palavra liberada é uma porta aberta. Amém? Uma palavra liberada é uma porta aberta. Só que a porta ela não vem até você. Você recebe a palavra e você caminha em direção à porta que a palavra já abriu. Amém? Glória a Deus. Então uma palavra liberada é uma porta de promessa aberta.
aberta, só para você entrar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não volta atrás da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, olha só o que aconteceu. Começou com Abraão. Abraão recebeu uma palavra. E ele passou pelo processo. Que é essa passagem. Porque essa passagem fez Abraão se tornar o que ele precisava se tornar para entrar na porta da promessa. Amém? A passagem, que é o processo, ela não existe para abrir a porta. Ela não existe para que a promessa se concretize. Porque a promessa liberada, ela já está concretizada. Você só precisa chegar até lá. A passagem, que é o processo, ela existe para tornar você quem você tem que se tornar para viver aquela promessa. Glória a Deus. Quando você vai fazer uma viagem, o que você faz? Você tem que saber para onde você vai, para você arrumar a mala de maneira correta, com as vestes certas. Não é assim? Porque você vai pegar um avião e vai chegar em outra cidade. O processo é exatamente isso. Ele faz você abrir a mala e ver se você está levando as vestes certas. Às vezes você tem que jogar até a mala toda fora e comprar uma mala nova, para poder viver naquela porta que já foi aberta para você. Ela só vai existir quando você entrar. Para você ela só vai existir quando você entrar. Mas quando Deus libera, ela já está aberta. Amém? Glória a Deus. E é nessa passagem, nesse processo, que você vai ter a oportunidade de ser bem sucedido. Como? Vivendo os ensinamentos de Jesus. É nessa passagem entre a palavra e a promessa que você tem a oportunidade de fazer o quê? De crer em Jesus, como diz as Escrituras. De deixar fluir de você rios de águas vivas. De deixar a mágoa. De deixar a falta de perdão. De deixar a raiva. É nesse processo. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. É na passagem que você troca as malas. Amém? Glória a Deus. Abra em Gênesis 37. Gênesis 37. E vamos aprender a ser bem-sucedido com José. O sucesso está batendo na sua porta. Amém? Gênesis 37, a partir do versículo 1 diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com eles pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais e disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois,
de veras reinarás sobre nós? Tu de veras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Olha que interessante. José, ele já era um milagre, porque ele era filho de uma mulher que tinha uma esterilidade, que era Raquel. Mas olha só, Jacó, que se tornou Israel, mostra sua preferência pelo menino inteligente. E a Bíblia diz ali que ele tinha 17 anos. Tá todo mundo entendendo? Você que não é filho único, que tem outros irmãos, imagina como que você ia se sentir sabendo que você não é o filho preferido, vendo que o pai protege e gosta mais daquele filho. Pastora, a senhora está dizendo que os irmãos, eles estavam certos? Não. Eu estou dizendo que todo mundo é dotado de sentimentos. Então, às vezes, nós julgamos os irmãos, mas muitas pessoas, até dentro dessa casa, já passaram por isso. De muitas vezes falar assim: não, eu não tenho muito atenção do pai e da mãe, porque o meu irmão tem mais atenção. Então, José viveu nessa realidade. Foi o filho escolhido. Mas olha que interessante. O filho escolhido por Jacó, mimado por Jacó, cuidado mais por Jacó. Esse menino, ele teve um sonho. E esse sonho revelava o propósito de Deus na vida de José. Então entenda, esse sonho não foi José que pediu. Esse sonho não foi José que almejou. Esse sonho que ele teve, aonde ele iria governar sobre os seus irmãos e sobre toda a sua casa e sobre aquele povo, não passou na mente de José. Foi algo que veio de Deus. Amém? Foi algo que veio de Deus. Então ele não pediu. Mas olha que interessante, o momento que ele falou, até o pai que mimava ele, que tinha ele como filho querido, ficou assustado e criticou o sonho dele. Até o pai dele. Até o pai dele. Só que o sonho era uma promessa de Deus. Uma promessa liberada por Deus, ela não é revogada, mas ela é uma porta aberta. Amém? Ela é uma porta aberta. O pai pode ter gostado, os irmãos podem não ter gostado, mas ele sonhou. Amém? Deus liberou a promessa. Então, o momento que ele estava falando para os seus irmãos, a porta já estava aberta. Glória a Deus. Então José estava tendo um sonho que era o propósito de Deus para a vida dele. E olha, é o que acontece no mundo. Mas o pior do que acontece no mundo é quando acontece dentro de casa. Os familiares não celebraram a vitória de José. Não celebraram o sucesso que José iria ter. O que que isso causa? Dor. Meu Deus, os meus pais e o meu irmão, os meus irmãos e o meu pai não celebraram o sonho que o Senhor me deu. Isso causa dor. Porque o ser humano, ele tem dificuldade de celebrar a vitória do outro. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com a queda que o homem teve. Porque a serpente veio no ouvido de Eva e impregnou na carne
o orgulho e egoísmo de que eu tenho que crescer, de que eu tenho que aparecer e o outro não tem. Mas deixa eu te dizer, todo mundo aqui tem o mesmo propósito? Não. Ninguém tem o mesmo RG. Ninguém tem o mesmo RG. Ninguém tem o mesmo propósito. Então essa inveja e esse egoísmo foi colocado lá na queda do homem. Foi colocado na carne. Por isso que nós temos o Espírito, que é onde o Senhor coloca as verdades ao nosso respeito. Por isso que nós temos que alimentar o Espírito e não a carne. Eu posso escutar um glória a Deus? E olha que interessante. O processo de José. Ele recebeu a palavra através do sonho. E lá na frente já existia a porta aberta, que era a promessa. Amém? E qual foi a passagem, o processo que José passou? José passou pelo poço. José passou pela casa de Potifar. José passou pela prisão. José passou pelo palácio, para depois chegar o sucesso. Ele passou pelo poço, ele passou pela prisão, pela casa de Potifar, pelo palácio, para chegar diante da promessa e entrar na porta, que era o sucesso dele. Deus me livre, pastora, tem que passar por toda essa luta para ter sucesso? Nem sempre. Quem acredita que Deus é soberano? Deus não é soberano? Então Ele pode fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Ele não é soberano? Por exemplo, Ele usou Moisés para libertar o povo. E Ele poderia não fazer de Moisés um líder, mas Ele poderia ter feito de Moisés um político. Vou levantar Moisés como político. Vou fazer Moisés estabelecer leis e vou libertar o povo. Mas Deus não quis que fosse assim. Amém? E foi necessário não ser assim. Sabe por quê? Porque o povo, se tivesse uma lei, ia apenas obedecer a lei, mas não ia se converter de todo o coração ao Senhor. O processo é o caminho que te ensina a não rasgar só as vestes, mas a rasgar o coração. Porque não tem como viver promessa de Deus se não for convertido a Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui você pode dar glória. Então, a partir do momento que José recebeu essa palavra, essa promessa de Deus, de que ele iria governar, ele teve uma passagem. E olha que interessante. Ali, enigmas, coisas não decifradas começaram a ser geradas em José. Porque ele era qualquer ser humano como eu e você. Que enigmas eram esses? Quem nunca sofreu de inveja e começou a se perguntar, mas por que essa pessoa tem tanta inveja? Meu Deus, como pode a mãe e o pai, a própria mãe e o pai não querer o crescimento do filho? Como pode os irmãos serem aqueles que vão me esfaquear por trás? São enigmas que precisam de serem decifrados ali, porque você começa a não entender. Para resumir a história, os irmãos ficaram com muita inveja e um certo dia, quando eles estavam, o pai de José mandou José ir lá até os irmãos. E os irmãos prepararam algo para matar José. E o que aconteceu? Um dos irmãos falou, acho melhor nós não matarmos ele. E jogaram ele dentro de um poço sem água. A primeira passagem de José a caminho da porta que já estava aberta foi pelo poço. E ali ele foi vendido. Ele foi vendido. E nesse momento que ele caiu no poço, ele perdeu a sua túnica, que ele tinha ganhado do seu pai, porque ele era o filho preferido. Eles ficaram com a túnica de José.
porque eles tinham inveja até da túnica. Mas sabe o que é interessante? Eles arrancaram a túnica de José, jogaram José no poço, mas eles não arrancaram a promessa de dentro de José. Porque em nossa volta, o inimigo pode arrancar as coisas que os homens nos dão, mas ele não pode arrancar aquilo que Deus nos dá. Ninguém pode arrancar o que Deus nos dá. Então eles ficaram com a túnica, mas eles não arrancaram a promessa de dentro de José. Depois dali, enquanto ele estava naquele poço, o homem, segunda coisa, ele recebeu dons que ele não pediu a Deus também, mas estava ligado ao seu propósito. A segunda coisa, ele foi parar na casa de Potifar. E eu não vou ler o texto que está em Gênesis 39, depois você lê, mas diz que José era bem sucedido em tudo que ele fazia. E Potifar viu ali a presença de Deus na vida de José, porque ele era abençoado em tudo aquilo que ele fazia. E o que a gente percebe? Que ele caiu no poço, depois ele foi parar na casa de Potifar, e que Deus não esqueceu José. Amém? Glória a Deus. Mas espera aí, José não tinha uma mágoa no coração? Na passagem que você vê José passando, você não vê em nenhum momento José parando e falando: eu tenho tanta raiva dos meus irmãos. Meu Deus, os meus irmãos tentaram me matar. Meu Deus, os meus irmãos fizeram isso. Você não vê em nenhum momento José trazendo à memória o que ele tinha sofrido. Porque você tem a raiva e você tem outras coisas para fazer. Se você largar a raiva para fazer outras coisas, o seu cérebro vai focar nas outras coisas. Não que você não tenha que voltar para resolver a raiva, mas vai ser no tempo certo e na hora certa. E aí o que acontece? Ele passou pela casa de Potifar. E aí quem foi que viu aquele homem íntegro? A mulher de Potifar. E pela segunda vez a sua túnica é arrancada, porque ali ele se mantinha de maneira íntegra, porque ele era um homem que estava em Deus. Só que o que o inimigo faz? Quer sempre levar você ao pecado. Só que essa mulher não conseguiu, e ela fica com a túnica dele para tentar acusar ele de novo. E aí todo mundo sabe que José vai parar na prisão. Gênesis 39, 20 diz assim, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que fazia ali. Na prisão, o que José fez? Serviu. Como assim? A pessoa ainda está na prisão. Mais uma vez, José não murmurou. José se manteve íntegro. José simplesmente fez o que nós lemos no início. Aquele que crê em Jesus, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Lá na prisão, José começou a servir. Na passagem entre a palavra e a promessa, nós temos que aprender a servir. Amém? Sucesso é uma colheita de algo que foi plantado. Glória a Deus. Sucesso é uma colheita de algo que foi plantado. E para terminar, depois José começou a revelar, a interpretar sonhos dentro da cadeia. E chegou o momento que o rei precisou novamente das revelações do dom que José tinha. O que salvou José não foi uma pessoa. O que tirou José da pressão não foi os amigos ali, porque as pessoas que ele ajudou, que ele tinha ajudado na cadeia, esqueceram dele quando saíram da cadeia. Já pensou se fosse eu e você? Nós íamos murmurar: meu Deus, eu ajudo todo mundo e as pessoas ainda esquecem de mim. Ainda esquecem de me honrar. Mas olha que interessante.
eles esqueceram de José. O que tirou José da cadeia foi o dom liberado por Deus. Amém? O rei precisou mais uma vez de uma interpretação. E ele foi atrás de quem? De José. E aí o que ele fala? O sonho do rei era que ia chegar o momento dele sair. E o rei escolhe José para assumir a posição. Glória a Deus. E o que eu aprendo com José? Então chegou o sucesso de José? Ainda não. Ainda não chegou o sucesso de José. Mas olha o que é interessante. José se manteve íntegro, mesmo perdendo a túnica feita por homens várias vezes. Mesmo se mantendo, mesmo sendo traído várias vezes. Sabe o que fez José ter sucesso? O propósito. Mas como assim? Viver por propósito é focar na missão e não nos estímulos. Viver por propósito é focar na missão. Eu vou cumprindo a minha missão e eu vou chegar no meu propósito. Amém? Hoje se fala tanto em propósito. E sabe por que as pessoas chegam e falam uma hora: eu nem sei qual é o meu propósito. Eu nem sei se eu estou vivendo o meu propósito. Por quê? Porque elas ligam o propósito a estímulos. Deixa eu te dizer, se José dependesse do pai que dizia que amava ele não tinha vivido o propósito. Porque quando ele recebeu o sonho do Senhor, nem o pai dele aplaudiu. Se você precisar de estímulos para viver o propósito, você não vai viver. Porque os estímulos não podem ser o trono ou o combustível para que a sua vida funcione. Porque às vezes o parente vai ter inveja. Porque às vezes o irmão, o outro: pastora, mas isso é errado? É errado. Mas até todo mundo converter o seu coração é um processo. Então o propósito, ele está ligado à missão que eu tenho que cumprir para entrar pela porta que já está aberta. Mesmo que não tenha estímulo nenhum, mesmo que ninguém me apoie, mesmo que ninguém faça nada. O que você vê José? Ninguém apoiando José. Mas José estava cumprindo a missão, seja no palácio, seja na prisão, seja no poço. José cumpriu a missão. Amém? E aí José chega naquele palácio. Então José se tornou governador e o sucesso chegou para ele? Não. Porque a palavra que ele recebeu é que ele iria governar, mas ele iria governar diante dos seus. Todos iriam ver ele como governador. E para terminar, pegue aí para mim Gênesis 45:1. Gênesis 45:1. Olha o que diz a palavra de Deus. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo o homem. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Quando chegou o momento que ele estava passando pela porta, que era o cumprimento da promessa, ele governando sobre os seus irmãos, chegou o momento que o enigma da alma veio para fora. Para selar o sucesso de José, ele não teria como ser governador de fato sobre os seus irmãos se ele não tirasse para fora o que estava dentro do seu coração. E a palavra de Deus que nós lemos fala que José chorou que o palácio inteiro ouviu. José poderia ter colocado uma capa, José poderia ter disfarçado, mas não, ele colocou para fora. E ele foi
depois de ter colocado para fora, ele foi ali ter com seus irmãos. E nesse momento, seus irmãos ficaram constrangidos. Só que José, que viveu pelo propósito, que se manteve íntegro, que transparecia Jesus, mais uma vez, ele ainda responde para os irmãos, em Gênesis 45, não se preocupem, Deus me ajudou até aqui. O que eu estou vivendo foi Deus que quis quando Ele me deu aquele sonho. Porque o perdão, ele derruba até inveja. Amém? Porque o perdão, ele derruba até inveja. Mas eu falei tudo isso para a gente aprender com o sucesso de José. Porque o sucesso, biblicamente, ele já foi liberado sobre a nossa vida. Ser bem-sucedido, ser mais que vitorioso, já foi liberado sobre a nossa vida. O que está faltando? A gente aprender com José a ser íntegro na passagem que nós estamos fazendo. Como assim, pastora? José, ele não se manteve íntegro do nada. Não. Simplesmente Deus sentava no trono do coração de José. Porque é o que está no trono que governa a tua vida. É o que está no trono que destrói todas as outras forças. E às vezes não é Deus que está no trono, não é Deus que governa a tua vida. Sabe por quê? Porque aí vem uma palavra e destrói toda a fé que você disse com palavras. Por isso que o crer em Jesus tem que estar dentro do nosso coração, não só nas palavras. Porque se o Pai sentar no trono do teu coração, todas as outras coisas vão perder força. Porque é Deus que vai governar a sua vida. Amém? E você vai poder estar no palácio ou estar no poço, mas com uma convicção de que a porta da promessa já está aberta, porque já foi liberada. Amém? Porque os que confiam no Senhor, eles têm comportamentos estranhos diante das circunstâncias. Por quê? Porque a gente não tem um comportamento comum. Por quê? Porque a gente sabe que o Senhor vai fazer alguma coisa. Por que que José não caiu com aquela mulher? Por que que José não ficou trancado na prisão e deixou de falar com todo mundo? Por que que ele fez diferente? Porque os que confiam no Senhor, diante das circunstâncias, eles agem de maneira diferente. Amém? Porque o nosso foco não é nos estímulos que nós temos. É na missão que nós estamos cumprindo para viver o propósito que foi estabelecido sobre a nossa vida. E sabe por que pessoas têm inveja? A palavra de Deus diz que a inveja corrói a alma. Se você não souber qual é o propósito da sua vida, você vai ter inveja do propósito do outro e querer o propósito do outro, porque você não sabe o que é para você. É por isso que a inveja existe. A inveja de que eu não quero que aquela pessoa tenha isso. Mas deixa eu te dizer, o problema é seu, porque o Criador é Deus, não é você. O problema é seu. Se você não quer que a outra pessoa tenha alguma coisa, vai falar com Deus, que é o Criador. Vai falar. Os irmãos de José não queriam que ele tivesse sonhos, mas foi Deus que colocou. Quem não sabe o seu propósito, inveja o propósito do outro e não celebra o propósito do outro. Mas você não vai viver o propósito do outro. Porque você vai ter os dons que você tem que ter para viver o seu propósito. Você não tem como viver o propósito do outro, porque você não vai ter os dons que o outro tem. Então você realmente vai andar distante do sucesso. Porque você quer o propósito que não foi Deus que te deu. E aí qualquer pessoa vai vir e vai arrancar. Porque o que é dado por homens são arrancados. Agora o que é dado por Deus, ninguém arranca. Ninguém arranca. Jogaram José no poço, não arrancaram o dom, não arrancaram o sonho, não arrancaram nada. Agora a inveja acontece. Acontece no meio dos parentes, dos irmãos, por isso.
Porque às vezes o Senhor já estabeleceu o propósito e você já sabe. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar no meu Deus. Eu tenho que buscar sabedoria. Eu tenho que ter misericórdia daqueles que não sabem o seu propósito. Eu tenho que ter misericórdia porque eu já sei. E por que eu tenho que ter misericórdia? Para que eu possa passar pela passagem, pelo processo que eu preciso. José teve que passar por esse processo. Porque como é que ele ia se tornar governador com 17 anos? Imaturo, protegido pelo pai, sem aprender absolutamente nada. O que a gente precisa entender? Deus sempre vai liberar algo sobrenatural para que você viva a promessa que é dele. Para que homens não tenham nada a ver com isso. Você pode ficar de pé no seu lugar? E o que eu preciso fazer? Deus tem que ser o centro de todas as coisas. Deus tem que ser realmente aquela canção, o Pai que governa a sua vida. Deixa eu falar algo para você. Essa noite é uma noite que nós vamos fazer 2 orações. Porque o sucesso, biblicamente, ele já está liberado para você. Amém? Mas são os enigmas da sua alma que impede você de viver o sucesso que você tem que viver. Tem pessoas essa noite aqui que precisam orar e permitir que o Senhor vá lá no profundo da sua alma e arranque raízes amargas. Porque uma pessoa tem ódio de você, você não é obrigado a pecar com a pessoa. Você não vai resolver o ódio dela, muito menos tendo ódio dela também. Mas pastora, por que ela me persegue? Porque eu tenho alguma coisa que ela não tem. E você não tem que entrar na briga que não é sua, que é de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, ore até pelos seus inimigos. Por quê? Porque é eles com Deus, você não tem nada a ver com isso. O que você pede para o Senhor? Você fica focado na sua missão. Pede para o Senhor não permitir que a sua visão saia do lugar que não tem que sair. Porque você vai chegar na porta que já está aberta diante de você. Mas tem gente essa noite que para selar a sua vitória, você precisa perdoar. Você precisa se posicionar. Você deixou de ser íntegro. Promessa de Deus não se cumpre com desordem. Promessa de Deus não se cumpre com inconstância, porque é promessa de Deus. Você precisa deixar o Senhor limpar, ser o centro da sua vida. Porque não tem como alguém governar a sua vida se ela não estiver dentro da sua vida. Amém? Para governar a sua vida, Deus tem que estar dentro da sua vida. Se a outra pessoa não quiser perdoar, é o seu interior. Amém? É o seu. Às vezes o seu insucesso, ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Se você teve uma geração que liberou sobre a sua vida um legado de bênção, glória a Deus. Se você tem uma geração que não liberou, você vai orar ao Senhor e falar, Senhor, eu quebro tudo que for geracional, que não vem do Senhor para mim. Você pode fechar os seus olhos e colocar a mão sobre o seu coração? Coloque a mão sobre o seu coração. E nessa primeira oração, você vai colocar diante do Senhor todos os enigmas, tudo que não tem resultado, tudo que você não consegue decifrar de sentimento, de situações dentro de você, você vai colocar diante de Deus agora. Coloca tudo diante de Deus. Coloca tudo. Tudo que você sabe que tem impedido o seu sucesso. Outros altares, outras idolatrias. Pede para o Senhor ser o centro do seu coração mesmo. Fala, Senhor, seja o centro do meu coração, que não seja o dinheiro. Seja o centro do meu coração, que não seja o meu relacionamento, o meu casamento, o que eu vivi, o problema que eu vivi. Seja o centro do meu coração.